no oferecimento Lenoca, moda, estilo, conforto com praticidade, e a Agência Gloss, a agência da diversidade para todas as idades. Você vai assistir agora o Conexão Kids. E hoje nós vamos conversar com ele. Olha a pinta dele, olha lá, é o tio Alê. Sabe o que o tio Alê faz? O tio Alê corta cabelo. Tá certo ou tô errado? Tá certo. Tudo bem, Alê? Muito legal, tudo bem, muito obrigado. Um prazer estar aqui. Gostei do teu visual, viu? Legal, hoje eu vim a caráter mesmo, né? É assim que você corta o cabelo das crianças? Às vezes, né? Mas esse aqui é o traje pra gente brincar com as crianças, cantar, interagir, né? Legal. Bem legal. Alê, você corta cabelo desde que idade? Da onde veio essa onda de cortar cabelo? Então, na verdade, eu comecei... Meu pai era barbeiro. Ele teve uma barbearia durante 50 anos. Então, eu nasci numa barbearia. Sim. E nunca quis seguir o ramo. Nunca quis fazer isso. Nunca. Filho, vem aprender a cortar cabelo. Não, Nada, pai, não. Nada. Adorava ficar lá, achava lindo o trabalho, mas eu achava que eu nunca ia conseguir fazer aquilo. Entendi. E aí, qual foi o clique que deu em você para você resolver fazer aquilo? Necessidade. Uma tesourinha resolve o problema? Necessidade. Na verdade, eu tentei ao máximo não seguir, apesar de achar uma profissão muito bonita. Trabalhei em escritório, trabalhei em supermercado, trabalhei na feira, fui camelô, fiz de tudo. E aí, com 26 anos, estava desempregado. E um amigo falou, escuta, você está passando apuro aí? Seu pai está lá há 60 anos trabalhando, por que você não faz um curso? E aí, foi por isso. Nessa aí, um curso. E aí você começou a trabalhar com seu pai? Aí eu fiz o curso, né, um curso rápido, daqueles de 4 meses, né, e fui trabalhar com ele. Uma semana trabalhando lá, eu estraguei um monte de cabelo, vi que o curso não dava certo, não era o suficiente, né? Os clientes dele reclamaram, eu falei, meu Deus, fiz o curso, peguei o diploma e não consigo trabalhar no salão do meu pai, que era pequenininho, um salão no bairro, né, baratinho e tal. Aí eu fui trabalhar numa grande rede em São Paulo, que tinha vários salões, conceituada, como ajudante, para aprender como funcionava um salão, né, de alta performance, e eu fiquei lá 3 anos e meio, aprendendo em troca do meu trabalho de auxiliar. Então, na verdade, você aprendeu nesse salão grande. Nesse salão. E depois retornei para o salão do meu pai, depois de 3 anos e meio, e aí sim eu consegui trabalhar lá com sucesso e foi muito bacana. Consegui trabalhar com ele por 1 ano e meio, mais ou menos, né? Ele já é falecido, mas foi uma alegria muito grande. Ele ficou muito feliz e foi muito legal. Deve ter sido para ele muito legal. Foi uma história muito bacana. Seguir lá o caminho dele, fazer aqui a barbearia e você maneiro, né? Normalmente os pais têm esse desejo, né, que os filhos, né, sigam suas carreiras, às vezes, né, em alguns casos. Né? Ele tinha muito receio. Na verdade, quando eu falei que ia fazer o curso, ele falou, você é maluco? Né? Ele falou, poxa, você não vê que não dá, tem um barbeiro em cada esquina, né? Entendi. E aí, quando ele falou isso, eu falei, agora eu vou fazer também. Agora eu vou fazer. Beleza. Até aqui eu fiquei satisfeito. Agora, legal. Como é que você deu essa virada aí, de repente? Você hoje é dono de uma marca, que é a Corte Kids, que é franquia, né? Você tem quantas unidades você tem da Corte Kids? São 8 unidades hoje em São Paulo. 8 unidades? 4 em rua e 4 em shopping. Isso. E aí, de onde surgiu essa ideia da Corte Kids? Né? Porque tem uma ideia aí por trás, né? Não é só cortar o cabelo, né? Exatamente. Na verdade, já existia alguma coisa para criança, né? Já tinham profissionais que atendiam, a gente aperfeiçoou a ideia, né? Eu fui fazer um curso um dia, porque eu depois dessa experiência de estragar uns cabelos no começo da carreira, eu falei, eu preciso me especializar, né? E eu fiz diversos cursos de um dia, de uma semana, né? Bastante especialização, né? E aí, num desses, eu conheci uma mulher que tinha um salão meio direcionado para criança. E aí eu estava no salão do meu pai um dia, ela ligou desesperada se eu podia ir lá acudir, que todos os profissionais dela tinham ido embora no pleno sábado. E aí eu caí de paraquedas lá para ajudar essa amiga que eu fiz no curso. E quando eu cheguei lá, vi aquele monte de criança, passei o dia lá trabalhando, cortei o cabelo de criança, de um, de outro, e falei, eu me apaixonei, falei, é isso que eu quero. Cortar cabelo de criança. Cortar cabelo, eu achei incrível, né? E aí eu fiquei
trabalhando simultaneamente no salão do meu pai, no salão dessa pessoa, durante uns 3 anos, e aí depois eu seguia a carreira aí, só no infantil, né? E da onde veio esse nome Corte Kids? Como é que foi esse insight? Olha, isso aí foi uma coisa assim, que veio de uma inspiração que eu não sei nem como é que aconteceu, porque eu fui trabalhar num outro salão, na região da Moca, como funcionário, né? Aí um dos sócios, eram 2 irmãos, brigaram e me vendeu a metade do salão, tinha um outro nome. E aí eu fiquei devendo para ele lá, dei meu carro e tal. Depois de 2 meses, o outro irmão falou, vou fechar o salão. Então eu comprei metade nada. Aí eu fiquei desesperado e tal, aí fui tomar um café na frente lá, da onde eu trabalhava. O senhor entendeu a história lá, era um cybercafé, ele falou, escuta, eu tô fechando aqui, tô cansado, faz o seguinte, quando ele fechar lá, o salão é seu aqui, vem para cá e abre o seu salão. E aí... Você teve sorte também. Tive sorte. Comentei lá com ele, era um lugar pequenininho, simples, na Moca ali, né? Comecei praticamente sem mobiliário, não tinha mobiliário nenhum, era uma cadeira, um videogame, um espelho tinha, o outro não tinha, era parede, e aí eu tinha que fazer uma camiseta. Aí eu fui num lugar que fazia camisa, falei, faz uma camisa colorida aí, coloca aí e tal. Ele falou, mas e o nome? Eu falei, põe Corte Kids aí. Foi assim. Assim? Põe Corte. Ele falou, e como é que faz aqui? Eu falei, não, escreve Corte Kids. Aí ele falou, o que você acha de ser colorido? Eu falei, pode pôr. Ele foi fazendo, aí quando ele terminou, eu falei, põe um bonequinho, alguma coisa. Aí ele pôs o bonequinho, aí eu falei, põe agora um anel verde aí. Aí a gente foi batendo um papo e eu dei uma caixinha de R$20 para ele e foi assim criada uma marca. Caramba. Que está aí há 18 anos. 18 anos. 18 anos. 18 anos de trajetória. Foi, exatamente. E nesses 18 anos, o que você desenvolveu? Porque eu sei que você tem atendimentos especiais também para crianças que têm dificuldades, né? Você tem um departamento que cuida disso também, não tem? Sim. Isso foi uma necessidade que aconteceu no decorrer da história, né? A gente começou a atender diversas crianças, que já não né? Você imagina, você é o pai e mãe de um bebezinho, uma criança, e tem um cidadão ali com um material cortante, né? Do lado ali do seu filho, do seu bebê, né? E geralmente são bem novinhos os que fazem o primeiro corte. Então, assim, tem que ser uma pessoa preparada e tudo. E aí a gente começou a atender algumas crianças com autismo, que tinham ainda a sensibilidade, dificuldade maior ainda, e naquela época não se falava muito em autismo, em TEA, né? E a gente não tinha nem conhecimento, e no caso desses pais também não se sentiam à vontade de falar sobre o assunto. Então a gente tinha aquele trabalho, né? E com muita atenção, porque a criança se mexia repentinamente, e a gente procurou tentar descobrir, saber como atender melhor. Aí os pais começaram a falar com a gente, né? Aí um dia um desses pais, ele era alguma coisa de diretor de um grupo muito grande de crianças autistas e convidou para ir num evento. Aí fui eu e a minha esposa, fomos num parque, tinham 50 famílias de crianças autistas, algumas com respiradores, nem se mexiam. E aí os pais falavam, olha, eu quero que você faça o cabelo igual qualquer criança, faz aí um moicano, tudo que você faz numa criança eu quero no meu filho. E aquela criança no oxigênio, né? Aquilo tocou muito a gente e eu falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso, a gente precisava se especializar. E aí a gente criou um dia chamado Domingo Azul, que é dedicado a ter mais atenção do que a gente já tem com essas crianças que têm mais medo e tudo mais. Meu Deus! Alô? Caiu até meu óculos. Era isso! Amiga, ele acabou de tirar. Uma fã aqui do programa pedindo para você tirar o óculos. Ele tirou! Sou eu te falei. Tá bom. Ele vai dar os endereços aí para você saber onde é que fica as lojas, né? Os salões. Isso. Tá bom, então. Era isso, ela queria que você tirasse o óculos. Legal. Tô até enxergando melhor, viu? Bacana. Que legal. Mas olha, bacana esse trabalho que você faz. Muito legal. E de onde partiu a ideia da franquia?
Então, depois que a gente montou o salão, foi uma coisa natural. As pessoas vinham, falavam, puxa, que lugar diferente, né? E você não quer abrir uma franquia? Isso aí no meu bairro, na minha cidade, ia ser legal. Aí eu nem sabia como funcionava uma franquia. Montei uma outra unidade para saber como ia funcionar sem eu estar lá. Porque essa unidade da Moca, eu fiquei 8 anos trabalhando de domingo a domingo sem férias. Entendi. E eu era o pintor, eu arrumava, e aí fluía. Aí eu pensei, como que vai funcionar uma dessas sem eu estar lá, né? Aí eu montei e realmente deu tudo errado. Eu montei a segunda unidade e foi muito difícil, e aí a gente teve muito aprendizado. Aí depois de 2 anos a gente contratou uma empresa para formatar a franquia. Aí a gente tinha um sistema de computador que controlava tudo, câmera, uniforme, os mobiliários, a gente bolou as navinhas, né? Padronizou. E aí a coisa aconteceu, aí os franqueados foram aparecendo, né? Seu pai chegou a conhecer você já nessa fase? A primeira unidade só. A primeira unidade. Ele conheceu a primeira unidade quando era ainda ali pequenininho, e ele já ficou muito orgulhoso lá, ele achava que já estava muito legal, né? Foi bem bacana. Tio Alê, por quê? Porque é o seguinte, quando você trabalha com criança, as crianças... Tio, né? Ô tio, então... Mas você tem um canal no YouTube também, o que você faz nesse canal? Então, depois que a gente teve essa experiência com as crianças que choram para cortar, né? Incrivelmente as crianças choram, né? Não gostam, querem cortar, né? E aí o que acontece? Eu via lá na cadeira do meu pai, quando ele trabalhava, era o seguinte, era uma cadeira de barbeiro, uma tábua, a criança sentava lá e tinha que ficar quietinho. Isso. Você não tinha... E era um corte só, era o que o pai falava, é militar, passa a máquina, e tinha que ficar quietinho. E usava navalha, inclusive, né? E hoje em dia as coisas foram evoluindo, então a gente foi tentando artifícios para a criança se distrair. Porque a criança, ela não vem para cortar o cabelo, ela não gosta, é meio chato. Né? Menino, ele não quer que você fique ali cortando unha, cabelo, mexe. Eles têm um dentista, eles têm uma certa aflição, principalmente menino. Menina não é tanto, menina. E aí a gente falou, poxa, vamos colocar aqui um videogame para ele distrair, né, e tal. E aí eu vi que mesmo assim, e aí eu comecei a criar esse personagem, Tio Alê, para brincar com a criança, para dançar as musiquinhas, e eu comecei a compor músicas, né, eu fiz composição, né, de música, gravei no estúdio, fiz o clipe, e a ideia era as crianças assistirem em casa, eu no salão dançando, né, os cabeleireiros, e quando ela chegava no salão, ela ia identificar o ambiente, ela ia se sentir mais à vontade. Então, de uma forma lúdica, brincando, a ideia era que eles ficassem mais tranquilos para cortar o cabelo, né? Então, assim, o diferencial aí no caso do Corte Kids é que não basta cortar cabelo, né? A gente faz, assim, uma série de atividades para que a criança brinque realmente, né? Saia feliz, né? E acontece, é muito gratificante. E em cada franquia vai um Tio Alê também? Em cada um tem um Tio Alê? Assim, o personagem Tio Alê, né? Os cabeleireiros são treinados, né? Sim. Inclusive para atender crianças com TEA, são certificados, né? Ah, que legal. Todos a gente tenta manter esse padrão, né? De alegria no salão, né? Porque o salão é colorido, tem ali, mas a pessoa é importante, né? A pessoa tem que ter um carinho, tem que gostar do que faz, é fundamental, né? E eu visito, né? Toda hora eu estou em alguma das unidades, chego lá no meio de um sábado, canto a música e faço um auê lá. Bacana. Então é gostoso, é diferente. Então você tem um lado artístico também, pessoal seu, né? Tenho. Inclusive, quando eu estava nessa fase, 26 anos de desempregado, e eu estava numa encruzilhada, porque meu sonho era ser ator. E eu fui numa escola de teatro para saber como é que funcionava, conversei e tal. Eu sempre fui muito tímido, né? Eu não conseguia conversar, né? Então as pessoas até acham às vezes que eu sou ele é meio fresco, mas não é que eu sou tímido. Às vezes eu vejo alguém, eu não, né? Sim. E aí através dessa atividade eu pude melhorar, né? E tudo, né? Vai exercitando, vai soltando, né? Foi soltando, aí fez as músicas, né? E a gente conversa com os clientes, então isso me ajudou muito. E você tem alguns planos aí para a sua empresa? Quais são os planos? Divulgar mais a franquia, difundir mais a franquia? Sim, hoje, né, a gente tem
a marca já consolidada, né? Ela é muito reconhecida, né? Nós temos um prêmio muito legal que é de melhor atendimento infantil do Brasil, né? Só a gente tem esse prêmio para uma revista especializada. Então a gente quer levar essa ideia para diversos bairros ou cidades, né? Então a ideia é expandir agora para mais locais aí. Você falou que tem 3 modelos de franquia. Sim. O que diferencia uma da outra? É o tamanho, né? O tamanho. Por exemplo, se eu vou para um bairro que é menor, ou, por exemplo, uma cidade do interior, né? Depois da pandemia, muita gente mudou, né, para cidades ao redor de São Paulo. Às vezes não cabe uma loja muito grande, mas uma loja mais compacta, com investimento menor, a pessoa consegue abrir um Corte Kids e funciona muito bem naquela região. E aí depois eu tenho um modelo médio, que é o que a gente tem hoje na nossa primeira loja lá da Moca, em outras unidades, e depois tem um modelo shopping. Então a pessoa que tem interesse, né, em investir numa franquia, num ramo tão diferenciado como esse, né, ela tem três modelos para escolher, para ver qual que é o mais cabível ali, né? Aqui em São Paulo você está em shopping e também loja de rua, é isso? Loja de rua. E quais shoppings que você está? A gente está no Shopping Grande Plaza, que é no ABC, ali em Santo André, no Shopping da Moca, Shopping Moca, no Shopping Eldorado, ali na região de Pinheiros, e no Shopping Jardim Sul, que é no Morumbi. Legal. Né? 3 lojas são nossas próprias, né? São 3 lojas próprias e 5 são franqueados. Maravilha. Então o negócio está aberto para quem tiver interesse em conversar com você. Sim, né? Então. Passa seus contatos. Legal. Passar aí a rede social. Aqui, ó. Obrigado. Passar aí a rede social, né? Segue aí @CorteKids oficial, @tioalê. E as informações sobre franquia, né? Às vezes tem profissional que querem trabalhar no Corte Kids e tudo, né? Tá tudo no site lá, cortekids.com.br. Só para esclarecer uma coisa, o cara ele se forma, faz o curso básico e você treina o cara para trabalhar com criança. Exatamente. É isso? Não existe um curso específico para criança. Entendi. Ele vem formado e a gente acaba fazendo essa especialização pro profissional. E o teu público vai de que idade até que idade? Meninos e meninas? Geralmente, o público forte é de 0 a 12, né? Tá. A criança menorzinha que a gente atendeu foi com 10 dias. Opa! E a criança mais velha aí foi 92 anos. Aí, um cliente. Uau! Eu brinco que, né? Porque a gente acaba às vezes atendendo ali a família. Atende, tudo. Né? Por tabela vai atendendo. E eu tenho crianças que foram crescendo, muitos foram para barbearia, outros salões, mas tem alguns que estão com a gente até hoje. Então vem aquele meninão lá com 20 anos, tio Ale, já cresceu, né? Legal, muito legal. Legal, parabéns, viu? Parabéns pela trajetória, parabéns pelo sucesso. Prazer receber você aqui no nosso Conexão Kids. Uma honra. Programa que fala de criança para os pais das crianças. Legal. Então é isso. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Aí, já está sabendo, querendo cortar o cabelo aqui perto na área, onde é que tem? Aqui na nossa área. Nós temos pertinho aqui na Vila Mariana. Vila Mariana, do onde lado, a gente está, beleza. Com a Valéria comandando a unidade lá, linda a unidade da Vila Mariana. Bacana. Então é isso. Querendo cortar o cabelo, né? Seu filho aí, rebelde, não quer cortar de jeito nenhum, leva lá no tio Alê. Você quer montar um negócio aí, também leva lá, conversa com o Alê. Quem sabe aí, né? Vai expandindo aí nos salões. Né? Uma tesourinha. Olha o que uma tesourinha não fez, né? Exatamente. Hoje em dia são quase 8.000 crianças mensais atendidas pelo Corte Kids. Bacana, hein, cara? Legal. Parabéns. Isso aí, Alê. Forte abraço. Obrigado. Valeu, gente. Até o próximo programa. Bye.